Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, dessa vez focado no mangá. O original é a Light Novel, que está muito mais à frente na história, mas o mangá também está bem à frente em comparação ao anime. Então primeiro eu vou fazer um vídeo aí focado nos eventos que já foram mostrados no mangá, os que eu acho mais interessantes de comentar e tudo mais, e aí mais à frente eu faço um vídeo de spoilers focado na Light Novel, aí vai ter muito mais informação. Mas o mangá mesmo já teve muita coisa interessante para comentar, é o que eu vou focar nesse vídeo. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 400 acumulados e toda semana. Você ganha vários novos, tem vídeo pra tudo que é gosto e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos específicos aí de Mushoku Tensei. Toda semana eu tô lançando um sobre a série. Já tem vários extras aí e vai ter muito mais aí ao longo do tempo. Tem muito assunto para comentar de Mushoku Tensei. Agora que o anime já iniciou muita gente, eu posso comentar abertamente aí de bastante coisa interessante. E bom, uma das coisas aí é o mangá. Eu gosto muito da adaptação de mangá. A maioria dos mangás, quando adaptam light novels, não fica muito legal. Tem exceções, Slime também é uma boa adaptação. Mas o ponto é que a maioria das adaptações de mangá não fica grande coisa. Acaba cancelada e tal. A de Mushoku Tensei é muito boa. Inclusive o mangaka tenta até melhorar o original em alguns pontos. Aí é discutível se ele conseguiu ou não. Vai da opinião de cada um. Mas ele tenta. E uma tentativa dele, alguns não gostaram muito, ele pulou o volume 7 da Light Novel, onde mostra os eventos que aconteceram logo depois da primeira temporada do anime, o protagonista já mais velho aí, 2 anos depois. E bom, embora o mangá tenha pulado esse volume 7 da história, ele resumiu ali, provavelmente o mangaka não considerou tão importante assim, então ele colocou lá que o protagonista encontrou um grupo de aventureiros, aí ajudou eles em algumas missões, se envolveu com uma garota, aí descobriu que tava broxa, assim. Ele tá com disfunção aí devido ao trauma com a Ares. A Ares abandonou ele aí no final da primeira temporada do anime, ou no final do primeiro grande arco da história, e ele ficou bem mal depois disso. Ele tá meio depressivo aí pra baixo. No final do anime, ele se anima a levantar lá e ir atrás da mãe dele, procurar ela, informações sobre ela. Ele tá fazendo isso nesses 2 últimos anos, mas ainda assim ele não conseguiu se livrar da depressão lá depois de ter sido abandonado pela Ares. E bom, a nível de curiosidade, eles resolveram adaptar para mangá esse volume 7 aí por completo, não só mais um resumo como eles fizeram no mangá original. No momento que eu fiz esse vídeo, tá no começo dessa adaptação aí, não tem a história completa ainda na versão em mangá, mas vale avisar que se você vê um outro Mushoku Tensei com esse título, é basicamente isso. É esse volume 7 aí que eles tinham pulado e resolveram adaptar depois para mangá. Muito provavelmente devido ao sucesso do anime e muita gente reclamando que eles tinham pulado esse volume, na adaptação no caso. Mas bom, a Annalise reaparece aí na história, contando o que eles descobriram lá, através daquela demônio no final da primeira temporada, que ela revelou a localização mais ou menos de onde estava a mãe dele. E aí eles ficaram 2 anos procurando ele para passar essa informação. Sim, tem esse problema nesse mundo aí, encontrar as pessoas, tem vários encontros. Mas a Annalise conseguiu finalmente encontrar ele e passou a informação lá, que sabiam mais ou menos onde a mãe dele estava. E bom, ele tá querendo ir para esse local, que ele Annalise falou para ele, mas aí aparece o Hitogami no sonho dele e fala para ele aceitar um convite de uma universidade de magia, que soube da fama dele aí como Quagmire, um mago aí muito poderoso que usa várias magias de terra, e aí convidou ele para essa universidade, o diretor lá. E bom, o Hitogami fala para ele para aceitar esse convite, já que ele vai poder ficar mais forte, e vai ficar mais fácil para ele poder tentar salvar a mãe dele, já que ele não evoluiu grande coisa nesses últimos anos, ganhou experiência em termos de combate com as aventuras dele, mas não evoluiu tanto o nível de magia dele. Então ele recomenda o protagonista a ir para esse local. E além disso, o Hitogami fala também que se ele for para essa universidade de magia, é bem provável que ele se cure daquilo dele que não está funcionando. Então ele decide ir para essa universidade de magia, enquanto até espera um recado do pai dele. O pai e no caso a Roxy estão procurando pela mãe dele, e aí eles vão mandar uma carta para eles lá, para avisar eles que eles estão naquela universidade, enquanto aguardam uma resposta lá se eles precisam da ajuda deles para agora ou não, se encontraram já a mãe dele ou não. E, bom, a partir daí a história segue nessa universidade de magia, onde o protagonista encontra essas 2 personagens aí, no caso que são basicamente 2 malucas daquela tribo das feras lá, que ficam fazendo bullying com um bando de gente, tentando dominar
basicamente o colégio ali. Inclusive fazem bullying com esse cara, que é um personagem que apareceu na primeira temporada, que é o príncipe lá, e ele vira amigo do protagonista aí, o protagonista começa a tentar ensinar ele a usar magia para criar aquelas esculturas lá que ele ficou tão fascinado, as figures que o protagonista fazia. Só que ele não consegue, ele não tem dom para magia, e então eles pegam e compram uma escrava para ele. Essa cena acabou sendo bem bonita do protagonista, salvando a escrava lá e eles dando uma vida muito melhor para ela. Quando ele fala pra ela lá se ela quer morrer, é uma cena muito pesada, mas ele queria ver se tinha chance ainda de trazê-la de volta, porque ele se viu nela, alguém sem esperanças na vida e tudo mais, já desistindo de tudo. Então é uma cena bem forte essa aí. O mangaka passou bem isso. E bom, ela ainda tem alguma coisa no interior, ela fala ali que não quer morrer, e o protagonista leva ela. E é muito fofinha a personagem, e inclusive o cara começa a se apegar a ela como se fosse uma irmã pra ele, ele dá inclusive o nome de um irmão dele pra ela, só que trocam pro feminino. E embora ele não ligue pra muita coisa e tal, seja meio alheio a sentimentos, ele começa a se importar de verdade com ela, enquanto ela tenta lá servir a ele fazendo as esculturas lá que ele não consegue fazer. Eles treinam ela pra usar magia, basicamente. Na Light Novel tem bem mais informações sobre isso, mas passaram o grosso, o mais importante ali. Então eles salvaram a escrava lá, que eles nem tratam como escrava, depois vira como se fosse a empregada pessoal daquele príncipe, e ele trata ela muito bem e tal. Nossa, ela ganha uma vida 10 milhões de vezes melhor do que aquela coisa que ela tava lá. E bom, voltando para essas personagens aí, que são irmãs daquelas garotas que a gente conheceu na primeira temporada, alguns até achavam que eram elas, mais velhas não, são irmãs daquelas lá que a gente conheceu, que lembram muito com certeza elas. E bom, essas aí levam uma baita de uma lição do protagonista e aí acabam virando subordinadas dele ao longo da história. E a partir daí tem umas ceninhas aqui e ali, algumas partes engraçadas com elas. Elas entram aí no período de acasalamento, aí vai um bando de gente brigar com o protagonista lá, como elas consideram ele o chefe delas. Então os pretendentes têm que derrotar ele para conseguir ter a mão delas em casamento. Então o protagonista começa a derrotar um bando de pessoas aí que vão até ele, é uma partezinha de ação que tem na história, e inclusive aparece um demônio aí muito importante na história, que é muito simpático. Esse personagem aí, caramba, é simpatia pura. E embora tenha uma aparência um tanto quanto assustadora, ele é muito legal na história e conseguiram passar muito bem isso no mangá. E aí ele tem o duelo com o protagonista e o protagonista pulveriza ele, basicamente mata ele. Só que ele tem uma magia que ele volta. O protagonista até se assusta e tal, que já tinha ficado bem popular lá. Ele tem até a fama dele como Quagmire, que é um aventureiro muito famoso naquela região. Ficou mais popular ainda no colégio aí, conhecido como o cara que derrotou um Lorde Demônio ali. Inclusive, esse personagem aí é o noivo dessa. Ela fala direto que ela tem um noivo e tudo mais, lembra? Na primeira temporada, o noivo dela é esse cara aí. No momento, eles não podem ficar juntos, ter grande coisa, já que ela tá nessa forma minúscula dela, mas com o tempo ela cresce e tudo mais. E, bom, outra curiosidade é que ele veio num navio com a Elina Lise, e no original descreve que os dois vieram se pegando a viagem inteira, porque a Elina Lise fica louca se não mandar ver, como é detalhado, inclusive, que é uma maldição e tudo mais. Só que mais à frente descobrem que não é exatamente isso. Eu já fiz um vídeo explicando a respeito em mais detalhes, mas no momento na história é conhecido como uma maldição, que um garoto descobre lá e está tentando quebrar. Tem um cara lá que se apaixona por ela nesse colégio aí que eles vão, mais precisamente Universidade de Magia. Ela vai junto com o protagonista para a universidade. De qualquer forma, esse garoto aí, que era originalmente apaixonado pela Ares, devido a uma situação que vai mostrar na OVA, onde a Ares luta contra goblins, lembra na cidade que ela fala que vai lutar contra goblins e tal? Ela acaba se encontrando com esse garoto, que fica super impressionado com ela, com a força dela e tudo mais. E aí ele se apaixona por ela, e aí ela fala muito do Rudeus pra ele e tudo mais. Então, quando ele descobre que o Rudeus tá nessa universidade, ele já vai até ele e tal, morrendo de ciúme. Que a Ares, quando ele encontrou com ela no passado, 2 anos atrás, só falava do protagonista. Então você pode pensar que ele vai virar um rival romântico, só que logo depois ele acaba se apaixonando pela Elina Lise. E aí fica doido com ela, se declara pra ela até, ela nunca teve alguém se declarando pra ela até depois de saber, no caso dessa maldição dela, o pessoal totalmente desiste. Então surpreendeu ela pra caramba, pegou ela de jeito, e a partir daí ela tenta ser fiel a ele. Só que como ela só pode ficar com ele, ela tá acabando com ele. O bicho vive basicamente só no bagaço. Tem uma cena do mangá que mostra ele todo acabado lá, mas de novo, não detalha. O original deixa muito mais detalhado que os dois mandam ver direto tudo que é lugar.
Porque ele analisa é assim. Então, se ele quer que ela não traia ele com outros homens, então ele vai ter que suprir as necessidades dela, sozinho. O que é bem complicado. Então, o bicho fica acabado, mas tá tentando achar uma cura aí pra essa pseudo-maldição dela. Então, tá desenvolvendo essa parte ainda, mas tem o romance dos dois já, que estão sempre juntinhos aí, já nesse momento da história. E, bom, outro ponto muito importante. Essa garota aí, que veio do mundo do protagonista, uma japonesa. Inclusive, é a garota que ele empurrou lá pra tentar salvar daquele caminhão. Então, ela acabou teleportada pra esse mundo aí. Diferente dele, que reencarnou, ela só foi teleportada. Do nada ela apareceu nesse mundo. Inclusive aquele evento de mana, aparentemente era uma invocação dela, dá a entender isso pelo menos. Tudo aquilo aconteceu como uma invocação, porque logo depois daquele evento foi quando ela apareceu nesse mundo. Aí o Orsted encontrou com ela e aí acabou levando ela para essa universidade de magia, onde ela tá tentando achar uma forma de voltar para casa, já que diferente do protagonista, ela não tem mana e ela odeia esse mundo, odeia as regras dele, odeia a moral dele, que é toda distorcida para ela. Então, ela detesta esse mundo e tá tentando achar uma forma de voltar para casa. Ela tá fazendo várias invenções também para ganhar dinheiro, já que ela tem várias ideias que vêm do mundo humano, que esse mundo aí não teve ainda. E, bom, ela usa esse dinheiro para fazer vários testes lá, para tentar criar um portal que leve ela de volta para casa. O protagonista se encontra com ela, descobre isso, começa a ajudar ela e tudo mais lá, mas foi basicamente isso. E, bom, a Aeris, pro desespero de muita gente que gostou dela, ela não tem tanto foco nesse segundo arco, mas mostra ela de vez em quando. Ela tá treinando lá, naquela escola de espadachins, mostra até que ela chegou espancando todo mundo da escola, e aí o Rei da Espada, que é o antigo mestre da Grislane, ficou impressionado pra caramba com ela e pegou ela pra ser discípula dele, pro profundo ciúme da filha do Deus da Espada, que nem ela é discípula do pai, mas a Aeris chegou lá e já conseguiu. E bom, tem umas tretas aí que deu com ela e a Aeris e tal, ela morre de ciúme dela. E aí tenta humilhar a Aeris, que ela não entende nada de homem e tal, só sabe treinar igual uma doida. Mas aí descobre que a Aeris já teve a primeira vez. Aí ela descobre quem era o cara, ela fala lá o nome dele. E ela descobre que o cara ficou famoso como um aventureiro da região ali do norte. Ela descobre que ele atualmente está na Universidade de Magia, que fica a poucos dias de lá. Alguns até contestaram se ele tá tão perto, porque alguns dias não é muito longe, porque a Aeris não vai visitar ele e tal. Bom, a Aeris está totalmente focada no treinamento. Ela não quer voltar a se encontrar com o Rudels enquanto ela não completar o treinamento dela, se sentir forte o bastante para proteger ele, ou pelo menos lutar ao lado dele, como ela fez a promessa lá quando se separou dele. Então não tá nem pensando nisso, procurando onde ele tá e tudo mais. Mas aquela lá foi catar informações, ele descobriu que ele estava na Universidade de Magia, foi até lá, na esperança de conquistar ele, pra humilhar a Aeris, pra dizer que pegou o cara que ela gostava e tudo mais, mas acaba dando tudo errado. O interessante é que ela tem um desenvolvimento de personagem, tudo isso não é só comédia e tal, só pra criar uma vilãzinha que tá tentando sacanear a Aeris, no fim das contas ela acaba amadurecendo com a coisa toda. E dá a impressão de que ela na verdade vai acabar virando amiga da Aeris. Mas em resumo, a Aeris está treinando igual uma doida aí nessa escola de espadachins, e virou discípula lá, do cara mais forte da escola. E, bom, agora o ponto central da história, falado todos os extras aí, o mais importante, o protagonista reencontra a Sylphie. Ela tá nesse colégio aí, ou, de novo, universidade, e tá servindo uma princesa. Ela se encontra com essa princesa em uma parte anterior da história, no mangá tem detalhado esse capítulo, quem se interessar esse capítulo aí, tá tudo explicadinho lá, mostra onde ela caiu, como ela encontrou essa princesa e acabou virando uma serva dela. E, bom, seguiu aí, e ela tá como guarda-costas agora dessa princesa, nessa universidade de magia. E a princesa está tentando ajudar ela a se juntar ao Rudels, ela sabe que ela é apaixonada pelo Rudels, só que o Rudels não tá reconhecendo ela mudou a cor do cabelo, tá branco, era verde o cabelo dela, então ele fica suspeito de algumas coisas, mas não tem certeza que é ela. E vai seguindo a história dos dois fazendo uma amizade, só que ele pensa que ela é um homem. Ela se disfarçou de homem mesmo, ela fala que é um homem, ele fica suspeito, mas ela fica falando que é um homem, e aí eles fazem amizade, viram amigos aí, só que aí chega numa parte que ele tá começando a suspeitar que ela é mulher mesmo. Inclusive tem uma parte lá que, no caso, quando ela cai em cima dele, e ele fica meio, bom... Então ele começa a pensar, pô, será que eu gosto de homem? Eu não sabia, eu pensei que eu gostava de mulher só. E ele fica na dúvida aí,
Mas aí depois ele começa a suspeitar que não, talvez ela seja uma mulher. E aí é revelado aí que na verdade era a Sylph, tem toda uma enrolação aí pra isso. O pessoal nisso reclama pra caramba que esse arco enrola demais nessa relação dos dois aí na descoberta, já que a Sylph morre de medo de revelar pra ele lá que é ela e tal, e ele acaba rejeitando ela, já que ela é louca de paixão por ele. Mas bom, no fim das contas, e com uma ajudinha do amigo ali da Sylph, que é um dos servos aí da princesa, ela consegue ajudar o protagonista a voltar a funcionar, e os dois têm aí a primeira vez deles. Então o protagonista tá curado finalmente lá, ele comemorou horrores lá. No caso, a Sylph curou ele considera, embora teve uma ajudinha lá de um afrodisíaco, que um amigo da Sylph lá deu pra ela também. Mas ele não precisa mais disso depois da primeira vez lá. Então ele recuperou a confiança dele. Era um negócio que mostrava direto, toda vez que ele ia, no caso, fazer alguma coisa com alguma garota, mostrava os cabelos da Aerys prendendo ele lá, ou seja, o trauma com a Aerys voltando pra ele. É interessante até porque ele nem tem raiva da Aerys pelo que aconteceu. Ele acha que foi a culpa dele. Alguma coisa que ele fez lá que deixou a Aerys furiosa e ela abandonou ele. Então ele nem culpa ela, não tem raiva dela. Ele só culpa ele mesmo. Então ficou um negócio bem pesado pra ele e a Sylph conseguiu curar ele disso. E, bom, uma outra surpresa, depois dele ser curado, que era um negócio que muita gente esperou por algum tempo, agora ele tá falando que vai casar com a Sylph, vai tomar responsabilidade lá e vai casar com a Sylph, que foi uma das coisas que revelou no último episódio aí, mais precisamente no último capítulo que saiu do mangá, que sai mensalmente, os capítulos novos. E, bom, esse último aí teve um baita de um evento, com certeza. A nível de curiosidade, eles estão no volume 10 da Light Novel, já adaptaram o volume 8 e o volume 9, o 7, como eu falei, eles pularam, só resumiram lá o que aconteceu do encontro dele com aventureiros e tudo mais, porque aparentemente o mangaka quer ir logo para a parte mais interessante da história. E, bom, essa parte é um pouco mais lentinha mesmo, eu já tinha falado isso em um vídeo de spoilers sobre os 3 grandes arcos, que esse arco é mais lento, é um arco mais focado em Slice of Life, que tem um pouquinho de ação aqui e ali, mas pouco. Só que o final dele compensa. No caso, o clímax final é melhor que o clímax da primeira temporada, é mais tenso, é mais grandioso, é mais épico. Então, embora esse arco seja realmente mais focado no Slice of Life, na nossa universidade, vai ter alguns eventos bem interessantes ainda aí, que muita gente não espera, mas o ponto é que o clímax desse segundo arco compensa toda essa parte mais parada, que é interessante, acontece várias coisas ali, vai mudando a vida do protagonista, então não é um arco de enrolação que não acontece nada, tem eventos relevantes ali com certeza, mas muita gente queria um pouco mais de ação, de movimento, isso eu entendo, eu também gosto disso. O terceiro arco da história é muito mais balanceado nisso, que é o maior arco de todos, é o da vida adulta do protagonista. Agora a gente tá nos 16 anos mais ou menos dele. Mas o ponto é que esse arco, embora seja o mais lento de Mushoku Tensei, ele tem um dos melhores clímax da série. É um dos mais marcantes, épicos, é fantástico, você não esquece mais. No caso, principalmente o volume 12 aí, é o grande clímax da história, todo o volume 12, aí é movimento pra caramba, é ação pra caramba. O que ficou devendo, no caso, na maioria do arco, eles compensam no final, isso eu posso afirmar. E aí depois vem o terceiro grande arco da história, que é muito mais balanceado. Aí ele balanceia muito bem o Slice of Life da vida do protagonista, com romance, com comédia, um pouquinho que tem ali, e ação. É tudo muito mais balanceado a partir do terceiro grande arco. Até por isso é o meu arco favorito da história. E, bom, foi isso. Os eventos principais aí do mangá. Tô gostando da adaptação, tá bem legal. Como sempre, tá cortando algumas coisas em comparação ao original. A Light Novel, com certeza, é mais completa, mas ainda assim, tá uma boa adaptação. Todo o essencial ele tá colocando aí, o mangaka no caso. E, bom, pra quem se pergunta quantos capítulos mais vai ter pra completar esse segundo grande arco, olha, eu creio que lá pelo capítulo 105, 110 esteja fechando esse segundo grande arco da história. Quem terminou o anime e quiser começar o mangá, você começa a partir do capítulo 52. E quem terminou o mangá e quiser ir pra Light Novel, você começa do volume 10 da Light Novel. E, bom, gente, é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e eu fico por aqui. Se gostaram, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.